Trazer Isabel Mega para análise. Mega, o Valer Júnior, Gilberto, como o Pedro estava contando para a gente, entrou naquele momento de crise completa em que o governo batia a cabeça para saber como é que ia resolver esse assunto INSS. Um assunto que o governo debateu, mas continua no colo do presidente Lula como um fator de desgaste. O Gilberto Valer, é bom a gente separar as coisas, ele entra para estancar uma crise, mas ele sai com a sensação, Bel, e até por isso a gente está vendo, né, muita gente falando, olha, foi uma substituição surpresa, etc, mas você também tem a apuração no bastidor de que teve um fator político muito forte, né? Tinha ali uma sensação de que o presidente do INSS, até pelos rumos das investigações da CPMI do INSS, que desgastaram diretamente o presidente da República, com suspeitas recaindo sobre o filho dele, de que o INSS não conseguiu reagir à altura para defender o governo, para colocar a posição do governo. Queria que você trouxesse esses elementos para análise, Bel, e de acordo com a sua apuração, como que o assunto chegou também lá no Ministério da Previdência, quem que deu essa cartada, né, essa decisão, anunciou a decisão para o presidente do INSS. E daqui a pouco a gente fala da nova presidente, da Ana Cristina, que vem entrando com um perfil mais técnico, menos político. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa semana para quem está com a gente aqui no Bastidores também. Tainá, de fato, esse assunto acabou gerando um pouco de surpresa, inclusive para o próprio demitido. Gilberto Valer não estava, digamos assim, aguardando uma notícia como essas hoje. Quem conversou com ele, comunicou dessa decisão, foi o secretário executivo, não foi o ministro Volney Queiroz, que mesmo nesse período em que muitos ministros deixaram as pastas por conta da desincompatibilização eleitoral, Volney Queiroz permaneceu à frente do comando do ministério. Então, o que eu ouvi de diferentes fontes mais próximas do ministro e fontes mais próximas do agora ex-presidente do INSS, casa muito, Tainá, de que havia um desgaste muito grande na relação entre ambos. Eles não se davam bem. Esse é um pano de fundo importante para a gente entender como é que isso culminou na notícia de agora há pouco que o Live trouxe de que tivemos essa demissão de Gilberto Valer Júnior. Outra curiosidade nessa questão é o timing, porque às 10h57 da manhã houve a publicação da nota oficial, já informando, inclusive, quem seria a substituta do ministro. A Ana Cristina é uma servidora de carreira, então é uma nota que traz um pouco do currículo dela, como o Pedro Moreira já trouxe a informação. E às 11h06 da manhã, o site oficial também do governo vai lá e publica uma notícia que é algo que a gente está ouvindo muito daqueles que estão impactados com essa notícia de que Valer foi demitido do cargo, que é uma notícia que trata da redução da fila do INSS. Por que isso é relevante para eles? Porque para eles isso sustenta que é incoerente você demitir um presidente do INSS que estava tendo uma boa resolutividade em relação a um problema que é muito crônico no país, que é a questão da fila do INSS. Então, essa notícia das 11h06, então 9 minutos depois em que a gente tem a publicação da substituição no INSS, fala que houve um recorde de 1,6 milhão de análises e uma redução da fila de 3,1 milhões para 2,7 milhões no mês de março. Então, tem até uma Jussara Soares apontando isso aqui, que também estava apurando nesse sentido, tem até uma espécie assim de corrida de quem vai publicar antes, né? Qual notícia que viria antes? Se é a notícia que trata de algo positivo para o agora ex-presidente do INSS ou se é a notícia que já aponta que ele não era mais o presidente do órgão. Tem outros fatores que já estão apontando aqui também, viu, Tainá? Mais de bastidor, de relação com o Congresso Nacional. A gente sabe que o PDT é o partido que está por trás dessas indicações todas no Ministério da Previdência, não deste governo Lula 3, mas de outros governos. Então, muita gente vendo relações também com pautas que correm no Congresso Nacional, uma necessidade de reacomodação, de articulação para linkar também com mais apoios
que eventuais pautas que são importantes para o governo poderiam ter dentro do Congresso Nacional. Então, é uma notícia que pega de surpresa e a gente tentou aqui balancear um pouco o que a gente vai ouvindo de um lado e de outro, mas com os dois lados informando a mesma questão, que existia uma relação de desgaste e que Volney, o ministro atual da Previdência, e Waller, o agora ex-presidente do INSS, não se davam bem.